Então, boa tarde a todos e a todas. É uma alegria muito grande estar aqui com o professor Arimateia e também com a professora Silvia. São dois grandes professores, dois grandes pesquisadores da área do currículo e do PPGE, né? São ícones muito importantes do nosso programa e também da nossa linha de pesquisa. Então, é uma honra muito grande tê-los aqui para compartilhar um pouco de seus saberes conosco. Vai ser uma tarde de muitos aprendizados, com certeza. Agradecer também aos nossos alunos da LESE, todos aqui presentes, e mais convidados externos, né, que estarão aqui conosco. Agradecer também a Carlos, que nos auxilia aí na técnica, a Gabi, que faz todas as tratativas com os nossos amados professores. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Agradecer a Williana e hoje esqueci o nome, perdão, é a Williana e a... Natália Almeida. Natália, desculpa, Natália. É porque ainda não tinha estado com a Natália. Então, Williana e Natália, um prazer muito grande, porque elas fazem a inclusão para a nossa querida Maísa. E também registrar, né, com muito carinho aqui, a presença do professor Luiz Botelho, né, também um ícone aí do nosso programa, um ícone da LESE. Gente, não é puxando brasa para a LESE, né, mas a LESE, eu vou dizer, viu, só tem pesquisador de ponta, viu? Todos estamos aqui em boas mãos. Então, um abraço, e eu passo aqui a palavra para a Gabriela, que vai fazer as honras da casa aqui para os nossos amados professores. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao 5º seminário da linha Educação, Currículo e Ensino, referente ao semestre 2021.1. A palestra de hoje tem como tema Currículo e Transdisciplinaridade, Alimentação, Cidadania Planetária e outros temas transversais. A palestra será ministrada pelos professores doutores Silvia Elizabeth Miranda de Moraes e José Arimateia Barros Bezerra. A professora Silvia Elizabeth é graduada em Letras Anglo-Germânicas pela Universidade Federal do Ceará, possui doutorado em Educação pela Unicamp, pós-doutorado na Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. Foi bolsista, Desenvolvimento Científico Regional e pesquisadora visitante da Faculdade de Educação. Atualmente é professora da pós-graduação da Faculdade de Educação da UFC, atuando na linha de pesquisa Educação, Currículo e Ensino. Seu atual projeto de pesquisa intitula-se Cidadania Planetária e Ecologia de Saberes, Interdisciplinaridade, Transdisciplinaridade e Internacionalização no currículo da educação superior brasileira. Tem ensinado, pesquisado, publicado e orientado dissertações e teses nos seguintes temas: didática, currículo escolar e universitário, teoria da ação comunicativa, interdisciplinaridade, transdisciplinaridade e cidadania planetária. Já o professor José Arimateia Barros Bezerra é graduado em Pedagogia, especialista em Educação Popular em Saúde, é doutor em Educação Brasileira e tem pós-doutorado em História. É professor da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Ceará, da graduação e pós-graduação, e dos cursos de bacharelado e mestrado em gastronomia da UFC. Atua como docente nas seguintes áreas: política educacional, gestão educacional, antropologia e história da alimentação. Realiza pesquisas sobre as temáticas políticas públicas de alimentação e nutrição, educação, alimentação e cultura, educação alimentar e nutricional, agricultura familiar, alimentos tradicionais do Nordeste e história da alimentação. É coordenador de gestão do Centro Colaborador em Alimentação e Nutrição Escolar, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, é membro do Comitê Técnico de Assessoramento da Divisão de Apoio e Planejamento da Alimentação Escolar, coordenação geral da alimentação escolar, que também é do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, do MEC. Desde já, gostaria de agradecer à professora Silvia Elizabeth e ao professor José Arimateia
por sua disponibilidade e atenção em participar do seminário da Alesse 2021.1, compartilhando suas experiências e enriquecendo esse momento de formação. Ressaltamos que, ao final da palestra, abriremos um bloco para perguntas, que poderão ser feitas via chat ou diretamente no final da palestra, através de inscrição. Com a palavra, passo agora para os professores Silvia Elizabeth e o professor José Arimateia. Sejam bem-vindos. Bem, muito obrigado. Obrigada também. E aí, então, a gente combinou, Silvia? Nós combinamos que o professor Arimateia começa, depois eu vou depois dele, tá? Tá bom, professor. Pessoal, boa tarde. Muito obrigado por essa oportunidade de conversar com a Alesse. Muito feliz. 40 pessoas nesse momento na sala. Isso nos deixa muito feliz pelo interesse pela temática e pelo tamanho que é a Alesse e o interesse nos seminários. Então, meus cumprimentos à professora Mazé, coordenadora da Alesse, aos queridos colegas presentes aqui, professora Silvia, é muito importante estar com você nessa mesa, nesse momento, né, Silvia, mesmo distante, e ao querido, inestimado professor Botelho, que a Zé já fez referência, e temos inúmeras pessoas, aos nossos queridos alunos e outros colegas servidor técnico administrativo, pelo que eu vi também, ao pessoal que está dando o apoio do técnico, a intérprete Williana, que está fazendo a tradução. Eu não sei qual é a pessoa que necessita o suporte de tradução, mas isso é muito bom, mostra a nossa abertura do programa, da Faculdade de Educação, da Universidade, também ser um surdo que ouve, mas passo por todos os problemas, ou a maioria dos problemas que os surdos passam. Então, inicialmente, nós organizamos, eu e Silvia, para falar dessa temática. Pensávamos em um tempo um pouco maior, contudo, o tempo foi reduzido devido à disponibilidade de intérprete, nos foi comunicado, então, estabelecemos 30 minutos para cada um. Então, diante disso, eu tive que fazer alguns cortes de uma série de coisas que eu tinha que falar, e eu acredito que Silvia também, mas vamos dar conta. Então, a partir de agora, eu vou contar 30 minutos, se a Gabriela puder me avisar de alguma forma quando faltar 5 minutos, eu lhe agradeço, viu, Gabriela, para Tá bom, professor. me ajudar a ter esse controle do tempo. Como eu falei, foi feito um certo recorte a partir do que tinha sido combinado devido ao tempo, então eu restringi um pouco mais, vou falar um pouco de currículo, temas transversais e articulação de saberes. Então, termina com articulação de saberes para quando entra na discussão de ecologização dos saberes e para abrir a continuidade para a professora Silvia. Então, muito provavelmente não vai dar tempo eu chegar na discussão da alimentação como um tema transversal ou uma área de conhecimento propícia ou favorável à integração de saberes. Então, do que eu vou falar mais especificamente, currículo e transversalidade, sobre concepções e características desses dois temas, a separação de saberes e a educação escolar, ou seja, sobre a organização disciplinar, as fronteiras, as aduanas, o espírito hiperdisciplinar ou de proprietário, e finalizando com a articulação de saberes, a ciência policompetente ou polidisciplinar,
as trocas, as cooperações, as articulações, e, finalmente, o que Edgar Morin fala de intertranspolidisciplinaridade, ou ecologização do saber da apresentação. Já está conseguindo... Deu certo? Agora está aparecendo para mim, professor, já. Pronto, para mim também, está muito bem. Então, se puder passar, Carlos, por gentileza. Então, isso que eu acabei de falar, para a seguinte... A tela seguinte, por gentileza. Então, eu começo com algumas questões iniciais. Quando se fala de conhecimento, tratar conhecimento de uma forma mais geral, em termos de ciência, conhecimento escolar, compreendido mais como aquele conhecimento que recebe uma adaptação para ficar acessível à linguagem escolar, porque vamos lidar também com currículo. Então, eu começo com algumas inquietações. Não vou responder, mas são inquietações que sempre estão presentes quando se fala de currículo, quando se fala de ciência, quando se fala de conhecimento e quando se fala de relação de conhecimento também com relações de poder e com cultura. Então, são algumas questões iniciais. A quem a ciência está a serviço? Até que ponto o conhecimento científico está contribuindo para amenizar o sofrimento das pessoas, promover a inclusão social e resolver outros problemas que afligem a humanidade? É uma pergunta que cabe bem nesse momento de muita inquietação, de aflição, de luto, de perdas e de medo em que a humanidade vive. E, em seguida, a serviço de quem está a escola? Até que ponto a escola, como instituição de formação, está servindo para promover a humanização das pessoas e o desenvolvimento da solidariedade? Por favor. Pode passar, Carlos, por favor. Então, nesse sentido, quando se fala de ciência e a ciência chegando na escola através do conhecimento escolar, que tem suas peculiaridades, eu ver tempo ao final, a gente estabelece essa distinção entre saber acadêmico, conhecimento científico, saber escolar e saber popular, que no momento não vai ser possível. Mas eu gostaria de, inicialmente, explicitar também, quando eu falo de currículo, de que currículo, que compreensão de currículo se está tendo. Então, essas reflexões eu tomo basicamente a partir dos estudos e escritos de 2 brasileiros especialistas nessa área e que, até certo ponto, pontos pensam de forma convergente com curriculistas que pensam o currículo a partir de uma visão crítica mundo afora. Então, o currículo, eu coloquei o que não é e o que é currículo, ou seja, o que o currículo não é um elemento inocente e neutro de transmissão desinteressada do conhecimento. No currículo está implicado relações de poder, transmite visões sociais particulares e interessadas. Então, nesse sentido, o currículo produz identidades individuais e sociais particulares. Nesse sentido, ele não é inocente, ele não é neutro. E é também um elemento transcendente e atemporal, ou seja, ele não é transcendente, não surge do nada, não está acima das condições de determinações sociais, econômicas, políticas e culturais. E também não é atemporal, ele tem uma história. Se liga a determinações específicas de determinados momentos de relações de poder, de relações políticas, de gênero, de etnias, dentre outros. Então, por favor. Então, nesse sentido, o Antônio Flávio Moreira e o Tomás Tadeu da Silva falam que o currículo é um artefato social e cultural, ou seja, ele é uma construção coletiva que corresponde a anseios e determinações sociais, políticas e econômicas também. O que significa que, assim, para a compreensão dele, é preciso que ele seja
situado, que eles falam, colocado numa moldura mais ampla de suas determinações sociais, de sua história, de sua produção contextual. Ele tem uma história, ele tem um lugar, ele tem os determinantes. Por favor. Então, nesse sentido, pensando o currículo como uma estratégia e também uma forma de organização do conhecimento vinculado à instituição escolar, então, a gente tenta agora, levando nossas questões para a escola. Sim, aí eu pergunto, pensando no primado da educação escolar, qual tem sido a prioridade da educação escolar? Também reportando aquelas questões lá no início, a quem serve a nossa escola. Ou seja, prioridade se pode afirmar que é a instrução. Então, a prioridade da educação escolar tem sido a instrução, ou seja, conhecimentos, disciplinas escolares, como a língua portuguesa, como a matemática, como a história, dentre outros. E, secundariamente, quando não ignora a formação para a cidadania, que se traduz em termos éticos, morais, no âmbito da subjetividade de currículo oculto. Então, isso que está posto de uma forma secundária na prioridade da nossa educação escolar, na visão que a gente vai discutir o currículo daqui para frente, deveria ser a centralidade do currículo, a formação para a cidadania. Mas o que nós temos no formato de escola que nós temos tradicional, burguesa, adequado a um modelo de sociedade exclusiva também, então, que reflete muito dessas contradições, porque executa um currículo situado, determinado, então, a escola tem essas características mais de instrução e menos de formação para a cidadania. Por favor. Então, e nesse sentido, é muito comum o pensamento no espaço escolar de que a formação para a cidadania ou a formação mais geral para a vida seria do domínio quase que exclusivo ou exclusivo da família. Então, isso é uma compreensão que se tem e que, ao mesmo tempo, reforça a escola como instituição que forma em função do futuro, em função de um futuro distante, em função de uma formação profissional distante. E isso também, provavelmente, uma forma de os educadores se resguardarem das inúmeras demandas que têm a respeito de outros aspectos que se exige hoje da escola em termos de formação. E isso principalmente em função da organização familiar contemporânea, os arranjos familiares atuais, ou seja, não dá para pensar hoje em dia pai, mãe, filhos, temos inúmeros arranjos de famílias, isso já há um certo tempo, que muitas vezes a escola não fica atenta. O trabalho fora de casa, então a escola tem sido vista cada vez mais como responsável por essa formação. Então, se estabelece um dilema entre a transmissão de conteúdos, que tem sido o papel preponderante e o objetivo principal da escola, e essas novas demandas. Então, essas novas demandas que são requeridas e exigidas da escola à medida que a nossa existência, o nosso modelo social e econômico se torna cada vez mais complexo. Por favor. Então, o currículo, nesse sentido, o currículo em ação, que é executado dentro da escola, compreendido que ele envolve todas as atividades escolares, não se executa somente pela prática de professor e aluno, aula, livro didático, dentre outros. Então, nesse contexto, ele sofre pressão da família e sociedade para responder demandas outras, que a escola não está preparada para tal e tampouco tem enfrentado tais dilemas, como a violência, adoecimento físico e mental, a sexualidade, afeto e sentimento, e mais especificamente, nesse momento, estamos vivendo questões relacionadas à saúde. Por favor.
Então, e ao mesmo tempo, essa instituição procura colocar em prática um currículo, tendo como principal responsável o professor. E o professor, em sua formação, em sua prática, ele também não foi preparado, não está sendo preparado para enfrentar essas demandas. Ou seja, então estabelece um certo choque entre a prática do professor e tais demandas, porque o professor não foi preparado. O professor possui uma formação especializada. Ele é licenciado em língua portuguesa, em matemática, em física, em pedagogia, para ministrar aulas de conhecimentos específicos. É isso que nós ainda temos, a nossa prática de formação docente e também dos pedagogos ainda é muito específica e especializada. Por favor. Então, tendo em vista essa demanda, o que geralmente acontece tentando incorporar essas demandas no currículo escolar? Então, para responder essas demandas, outros profissionais são convidados. A gente tem, por exemplo, um profissional da saúde para falar da saúde, um nutricionista para falar de educação alimentar adicional ou alimentação saudável, um filósofo para tratar de ética, ou seja, os professores continuam no seu lugar e convida alguém que vem para, esporadicamente, sem continuidade, sem nenhuma ligação mais estreita ou orgânica com a escola para falar de um determinado assunto. Então, essa eu considero como uma consequência evidente da disciplinaridade da escola, que é a forma, o modelo de organização curricular que nós temos, que é o modelo disciplinar. Por favor. Então, se estabelece o impasse, né, demandas da sociedade por tais assuntos e de solicitação de ajuda da escola para resolver tais problemas, e a prática da escola e dos professores fechada, no modelo de pensar e de pôr em prática o currículo. Por favor. Então, esse modelo de escola que coloca em prática um currículo disciplinarizado, então ela é um reflexo da disciplinarização do saber, da constituição do saber ao longo do tempo e vem se especializando cada vez mais. Então, temos uma história da organização disciplinar, principalmente depois do desenvolvimento do método científico, século XIX, se aperfeiçoa no século XX. Então, há uma especialização cada vez mais do conhecimento e essa especialização tem a respectiva disciplinarização quando chega na escola. Então, se por um lado há uma fecundidade, há avanço significativo e excelentes resultados para a humanidade em termos desse aprofundamento de determinadas disciplinas, por outro lado, a gente tem outras consequências também. No momento, a gente pode falar dessa fecundidade, a situação que vivíamos há um ano e pouco atrás, de medo, de insegurança, sem saber como controlar a pandemia do coronavírus e, dado o avanço científico, que é produto dessa sistematização do saber, começa a nos dar as respostas. Mas, ao mesmo tempo, nós sabemos que o conhecimento científico relacionado à saúde, em muitos aspectos, ele dá mais respostas positivas ou traz mais benefícios para o capital, por exemplo, para o desenvolvimento do lucro do que consequências positivas. Aí a gente tem, diante dessa disciplinarização, o risco, né, da especialização do pesquisador, que, nesse sentido, tende a coisificar os objetos estudados. Eles são tratados de uma forma isolada, dentro do domínio daquela área de conhecimento, sem
estabelecer as suas determinações históricas e culturais. Então, nesse sentido de disciplinarização de saber, se estabelecem as fronteiras que estabelecem o campo de domínio da química, da história, da psicologia e assim por diante. E, ao mesmo tempo, fronteiras que têm, cada fronteira, quando se faz uma... se compara com a nossa realidade, tem as suas aduanas também, tem os seus aduaneiros, tem os fiscais que controlam a possível passagem de saber e de pessoas de uma área para outra, que é uma forma também de manter esse isolamento. Então, o Morin fala muito bem da tentativa de romper essas fronteiras, de minar essas fronteiras, de, até certo ponto, enganar os aduaneiros. Então, muito do que se evoluiu em termos de quebra do isolamento da disciplina foi rompendo fronteiras, entrando de forma clandestina, furando um buraco, iludindo o aduaneiro, ou enfim. E, ao mesmo tempo, isso pode também levar às consequências do espírito hiperdisciplinar, que é a apropriação por um determinado grupo, a apropriação pelo pesquisador de um determinado assunto específico. Por favor. Então, há uma discussão no âmbito dos estudos de currículo sobre como se lidar com essa especialização do saber. Então, uma das discussões que são feitas a respeito dessa tentativa de pensar um modelo de currículo diferente a partir do que se chamam temas transversais. Então, os temas transversais diz respeito a temáticas que atravessam transversalmente os diferentes campos disciplinares ou de conhecimento. É uma reação à fragmentação do conhecimento científico escolar. Se houver tempo, faremos a distinção dessas três áreas. Não é qualquer assunto ou tema, devem ser temáticas éticas, políticas e sociais vinculadas à melhoria e ao ser mais, o ser mais aqui no sentido que Paulo Freire dá, da sociedade e da humanidade. Vejam que essas temáticas éticas, políticas e sociais, elas correspondem àquelas demandas que a sociedade vem trazendo para a escola constantemente. A escola não consegue dar respostas ou, pelo menos, incluir na sua organização curricular. Por favor. Então, aqui, os temas transversais, eles surgem em termos de discussão e de estabelecimento de uma política educacional curricular no Brasil, com a reforma curricular que veio em 1996. Naquele momento, a gente tinha como temas transversais saúde, ética, trabalho e consumo, meio ambiente, pluralidade cultural, orientação sexual. Então, mais recentemente, em 2018, se teve a inclusão da temática educação alimentar e nutricional como um tema transversal. A Lei 18.666 emendou a LDB, incluindo nos temas transversais essa temática. Por favor. Então, os temas transversais não se trata de um método, todavia, é uma questão epistemológica que pressupõe a busca de um tipo de conhecimento. Mas que tipo de conhecimento é esse? Que aproxime conhecimento e as práticas escolares da realidade social. Ou seja, diminuir essa distância que nós temos agora. Porque a prática que nós temos da disciplinarização permite ao aluno, ao educando, se apropriar do conhecimento apenas a partir da ótica de disciplinar. Ou seja, a visão da realidade pela física, pela química, pela história, pela a língua materna ou estrangeira, e não se consegue fazer conexão, não se estabelece diálogo, ou seja, se olha sempre a partir de determinadas janelas. Por favor, Carlos. Então, tem algumas características, né? Os temas transversais devem estar direcionados para uma educação em valores,
busca dar respostas a problemas da sociedade, como já falamos, como saúde, violência. Deve procurar estabelecer conexão entre a escola e a vida das pessoas. Já falamos também do afeto, do sentimento, por favor. Deve estar aberto à inserção ou incorporação de novos temas e problemas sociais, exemplo do que eu acabei de falar, diante de um crescente adoecimento da população e de inúmeros problemas decorrentes da alimentação inadequada e da vulnerabilidade em termos de saúde para a população do alto consumo de alimentos industrializados, foi inserido como tema transversal à educação alimentar e nutricional, para que seja utilizado como uma estratégia de enfrentamento desses problemas. Devem ser de livre escolha por cada cultura, cada povo, população. Não se pode se determinar nacionalmente o que, quais vão ser os temas transversais, mas cada local pode e deve escolher os seus, por favor. Então, temos algumas concepções de transversalidade como algo que permite a aproximação, diálogos entre as disciplinas. Então, falar em diferentes concepções de transversalidade implica também considerar diferentes formas de promoção de ações, ou seja, eu vou falar de uma forma resumida de duas concepções de transversalidade, que cada um tem práticas que geralmente são colocadas para pôr o currículo em ação, e que varia de lugar para lugar e são práticas isoladas também. Então, temos duas predominantes, que é a concepção 1, que tem as disciplinas como eixo vertebral do currículo, ou seja, o currículo continua sendo organizado como eixo vertebral, e os temas transversais entrariam e se cruzariam em determinados momentos. E a segunda, que seriam os temas transversais como o eixo vertebral e que iriam entrar em contato com as disciplinas durante a execução do currículo. Por favor. Então, essa concepção 1, o que a gente tem, que a gente pode falar dela, que o currículo continua organizado por disciplinas. O objetivo da escola continua sendo o ensino de determinado conhecimento do ponto de vista disciplinar, de uma forma isolada. É uma tentativa de promover o trabalho com temáticas, ou seja, vai chamando a ética, vai chamando o meio ambiente, vai chamando a alimentação saudável para, pontualmente, em determinados momentos, serem discutidos dentro da disciplina de língua portuguesa, de história e assim por diante. Não deixa de ter sua importância, mas ela não muda a forma de execução do currículo que nós temos. Por favor. Então, seria mais ou menos dessa forma. Você vê que esse gráfico mostra, as disciplinas continuam como eixo vertebrador, ou seja, aquilo que sustenta, que está na forma vertical, e os temas transversais estariam de uma forma horizontal, e vejam que só em determinados momentos a matemática vai cruzar com a saúde, a história vai cruzar com o sentimento, as artes vão cruzar com a ética, enfim, acontece de forma pontual. Por gentileza. Já a concepção 2, o currículo pode se organizar por temas transversais e as disciplinas vão entrar também mais no sentido mais horizontal. Há uma mudança de paradigma, ou seja, o currículo não seria organizado por disciplinas, seria organizado por temáticas representativas, e dentro dessas temáticas, como meio ambiente, como cidadania, como alimentação saudável, seriam as grandes áreas de conhecimento, os grandes temas dentro dos quais seriam discutidos as disciplinas mais especificamente. Por favor.
Então, eu peço que passe só para a gente adiantar o nosso tempo para a seguinte. Então, seria o oposto daquilo que nós vimos antes, ou seja, os trâmites transversais sustentariam o currículo e as disciplinas seriam os elementos equivalentes às nossas costelas, fazendo uma comparação com a nossa organização óssea. Então, é uma forma de se ver. Mas, novamente, se alerta porque há interseções em determinados momentos e que ainda não se pode falar de um diálogo e de articulação entre saberes. Eles se cruzam só em determinado momento. Então, a especialização não se procura romper com ele, não se procura o diálogo, a matemática dialoga com a saúde, com a violência, com o sentimento, mas, ao mesmo tempo, ela já não dialoga com a língua portuguesa, ou seja, não se tem o diálogo nas diversas direções, de cima para baixo, de baixo para cima, transversalmente, na vertical, enfim, por favor. Então, aqui a gente tem a concepção 2+, se pode pensar em outras formas de se conceber a transversalidade no formato de uma que supera as duas anteriores, ou de uma teia que há uma articulação bem maior, ou de um rizoma em que as conexões entre as áreas de saber elas se dão por todos os lados, em todas as direções, por favor. Então, essas imagens do rizoma, não trouxe o da árvore, do arbóreo, mas essas duas da teia e do rizoma, elas representam uma defesa de estratégias educacionais que vão além da compartimentalização disciplinar, porque não adianta só pegar temas transversais e dentro dela colocar as diversas caixinhas, as diversas janelas do conhecimento especializado. A utilização de estratégias que superem o isolamento da escola, do mundo real, da realidade, que ultrapassem a disciplinarização. Então, essas imagens sugerem uma compreensão diferente da transversalidade como elemento de articulação de saber. Por favor. Então, e que estratégias se poderia pensar nesse momento para se buscar, não se fala em superar nesse momento, mas de se conviver e buscar outros caminhos que possam amenizar a situação da disciplinarização. Então, segundo Morin, articular saberes, ecologizar disciplinas por meio de um novo conhecer. Então, já estamos chegando aqui na ecologização, viu, professora Silvia? Para ir abrindo para o que a professora Silvia vai discutir muito bem, que tem um domínio muito grande sobre isso, ou seja, um novo paradigma do conhecer, polidisciplinaridade. Ou seja, não só a inter, não só a poli, não só a transdisciplinaridade. Ou seja, cada uma dessas concepções, que todas são polêmicas, que todas ainda não se tem uma definição precisa, e não daria para ter uma definição precisa. Quem lida com essa área, a professora Silvia sabe que é muito problemático, mas à medida em que se tenta enfrentar o problema da compartimentalização do saber, a disciplinarização do saber, com cada uma dessas já se está tendo uma contribuição para aproximar, estabelecer diálogo entre os saberes. É claro que temos, por exemplo, a transdisciplinaridade, que ela busca estabelecer mais diálogo, mas todas elas têm sua contribuição. E nesse sentido que, através da busca do diálogo, de entrar no domínio do outro, de buscar a contribuição da outra, de levar a contribuição dessa área para outra, se realizar o cruzamento clandestino de fronteiras. Por que se fala clandestino? Porque não é aceitável. O biólogo não aceita o linguista chegar lá e opinar. O historiador não aceita o biólogo. E assim por diante. Então, essa forma de disciplinarização também é uma forma de estabelecer hierarquia do conhecimento.
de se estabelecer regras, fronteiras, estabelecer o conhecimento que deve ser, agora falando com Bourdieu, o conhecimento que se professa naquele espaço, com suas regras, com suas relações de poder. Qual o conhecimento que deve predominar e quais pessoas dominam o conhecimento que vão assumir as funções de controle do poder lá. Há sempre, como Bourdieu diz, uma luta interna por poder, mas essa luta nunca é para se diminuir o efeito das fronteiras, mas para se apropriar do conhecimento que predomina naquele espaço. Então, é nesse sentido. Então, o transporte de esquemas cognitivos de uma disciplina para outra, isso há exemplos significativos de como algumas áreas consideradas como híbridas, elas se organizaram a partir desse transporte de esquemas cognitivos de outra disciplina, que se apropriaram de modo de fazer, de metodologia ou de referencial de uma ou de outra disciplina e construíram uma outra área. A exemplo disso, a gente pode falar da ecologia, a gente pode falar da história nova, por exemplo. Por favor. A migração de ideias e de concepções, ou seja, mesmo com todas essas fronteiras, há os clandestinos que ultrapassam e levam de um lado para outro. Isso tem sido muito proveitoso para o conhecimento se tornar mais rico. Então, se rouba uma ideia, se trafica uma ideia, leva e traz, rompe fronteiras, e acontece muitas vezes até dessas fronteiras se tornarem menos exclusivas, como é o caso da história, que a partir do diálogo com a economia, a partir do diálogo com a demografia, a partir do diálogo, principalmente a pré-história, a contribuição da biologia, por exemplo, com a datação de carbono, para se ter essa contribuição, ou seja, o diálogo com outras disciplinas, que isso favorece não só o crescimento do conhecimento como um todo, mas o aprofundamento e a aproximação da realidade. A realidade não pode ser vista só pela ótica de uma disciplina. A realidade, tudo se mistura como aquela foto do rizoma que se mostrou. Então, a simbiose, as transformações teóricas, os abalos sísmicos da história. Assim, a gente tem, por exemplo, não fosse o encontro de dois, não diria clandestinos, mas duas pessoas expulsas de seus países, um da França na época da Segunda Guerra e outro da Rússia durante a ditadura stalinista, que se encontra, por exemplo, nos Estados Unidos, e a partir desse encontro se funda por Levi-Strauss a antropologia estrutural. Então, até mesmo esses eventos grandes da história permite esse sacolejar e as pessoas trocarem de lugar, às vezes até mesmo por um erro, ou sendo obrigado, como a expulsão de uma pessoa, uma perseguição política, dentre outros, e que se produz arranjos não programados. A recusa ao fechamento para manter a vitalidade e promover a descompartimentalização ou a ciência multifocada, ou seja, a ciência que tem o seu objeto, que tem a sua maneira de produzir o conhecimento, mas também que se abre para outros olhares, que se abre para contribuição de outros que permitam que aquilo que ela busca de respostas para os problemas da realidade se amplie. Então, isso também requer campos de pesquisa disciplinares complexos, a ciência polidisciplinar, que exige a policompetência do pesquisador, que essa policompetência do pesquisador, ou seja, é sair daquele método exclusivo em que a maioria dos pesquisadores se acomodam e buscar
outros olhares e buscar outras contribuições. Ou seja, falando da história, por exemplo, se a história não lançar mão do que foi construído pela antropologia, do que foi construído pela biologia nesse momento, pela economia, dentre outros, pela demografia, ou seja, não se teria a história com o olhar que se tem hoje, que se desenvolveu principalmente a partir da nova história. Então, isso o historiador, para trabalhar dessa forma, precisa desenvolver essa policompetência, seria esse pesquisador policompetente. Vamos concluir? Professor, Então, 4 minutos, tá bom? Tá ok. Então, nesse sentido de articular, ecologizar saberes, os objetos transdisciplinares, ou seja, aqueles que eles se arrastam, furam fronteira e se misturam e atravessam a disciplina, permite a troca, porque ele leva, mas ele traz também. E traz a possibilidade de cooperação. E é quando se sai da fronteira do saber, da fronteira da prática, do modus operandi, que se passa a conviver com o outro, muitas vezes. Tem caso também que muitas vezes desse cruzamento de fronteira, dessa situação nova, quando chega um olhar diferente, um outro olhar que muitas vezes surge uma hipótese nova, uma suposição nova ou uma resposta indicativa da solução de um problema. E, nesse sentido de busca do superar isolamento, as rupturas dos muros disciplinares, avanços ou transformações de disciplinas que se fazem pela constituição de novos esquemas cognitivos, a retrodução, a abdução, a hibridação, o desenvolvimento de espíritos policompetentes, por favor. Então, principalmente, dois aspectos e que incomoda muito as pessoas, ou seja, a desorganização, a desordem. Ou seja, o Morin fala de pensar ordem, desordem e organização de forma conjunta, como complementares e não como antagônicos. Ou seja, buscar uma ordem na desordem, buscar uma ordem na bagunça, buscar uma ordem no barulho, na condução. A ordem from nós. Ou seja, ser tratado ordem e desordem e organização como complementares e não como antagônicos. A realidade é ordem e é desordem. Então, o conhecimento sobre ela não pode ser só baseado na ordem. Ela é desorganização também. Então, o conhecimento não pode ser só organização. Ecologizar disciplinas, ou seja, considerar tudo que eles é contextual, inclusive as condições culturais e sociais. É preciso situar sempre, é preciso contextualizar sempre. E o metadisciplinar, ou seja, isso aqui é muito importante no sentido de ultrapassar esse tipo de conhecimento, mas conservar. Não significa que se vai descartar a disciplinarização, não. Se apropria dela, conservando e ultrapassa, ou seja, que outro domínio a mais se pode ir além disso? Então, isso é algo que é muito presente principalmente nas fundamentações teóricas, ou seja, se segue rigorosamente uma determinada teoria e não se pode ultrapassar aquela teoria. É como se estivesse produzindo algo desrespeitoso, se produzindo algo inapropriado, algo que não deveria acontecer. Então, e, por fim, o problema da disciplina, da ciência, da vida, segundo Morin, preciso que uma disciplina seja, ao mesmo tempo, aberta e fechada. Ou seja,
Não se está querendo dizer que se tem que extinguir a organização disciplinar, mas se pensar um modelo de se produzir, de se lidar com o conhecimento em que haja diálogo, que se articule com outros saberes. Então, eu acho que termina, Carlos. Pronto, muito obrigado, pessoal. Depois, se houver, a gente volta mais um pouco. Desculpe a velocidade, mas eu cortei muito e achei que ainda precisava mais. Então, muito obrigado ao Carlos e muito obrigado pela atenção de vocês. A gente continua aqui, se houver tempo, voltamos para conversar daqui a pouco. Obrigado, Gabriela, e a todos. Disponha, professor. Nós que agradecemos, professor, é uma temática muito importante, ser sempre trabalhar, discutida, né, refletida também, tá bom? Muito obrigada por sua fala na tarde de hoje. Passar agora a fala para a professora Silvia Elizabeth, tá bom, professora? Não vai precisar o Carlos mais projetar, não, né? A Lara vai dar o seu microfone, professora. Eu estou na dúvida porque eu mandei uma mensagem para o Carlos, mas, Carlos, você recebeu? Oi, professora. Sou eu, Carlos Neto. Isso. Recebi. É porque tem começa com o que a Gabriela mandou, né? Certo. Peraí, deixa eu ver como é que foi. Já estou abrindo aqui, já. Ah, tá abrindo, peraí. Porque são dois. Tem um, Carlos. Tem um que a Gabriela mandou, não foi? Foi. Pois é. E um outro, o que a Gabriela mandou chama-se Seminário Científico. Certo. O outro, apresentação. Peraí. Cidadania planetária e ecológica. É esse, né? Que é para projetar? Essa apresentação, projeto Cidadania Planetária, né? Gabriela, um pedido de desculpas, principalmente a tradução, porque eu inadvertidamente corri muito, e isso é péssimo para quem faz a tradução. Então, só minhas desculpas por ter corrido tanto. Mas, enfim, muito obrigado. Bem, professor, foi ótimo. A gente deixa as perguntas para o final, tá bom? Se quiser começar, enquanto o Carlos projeta os seus slides, tá bom? Olha, é o seguinte, é que eu fiquei na dúvida quem eram os alunos que estão fazendo o seminário da quinta-feira, seminário de currículo da Alessi, o seminário 1. E então, por isso que aí eu lhe perguntei assim, porque quando eu vi que tem 53, 53 pessoas? Isso, professora Silvia, tem 53. Eu digo, bom, eu ia pegar assim como se fosse o bonde andando. Vou pegar, na verdade, continuar o que o professor Arimatea estava falando, porque ele deu quase que a história, não é, do currículo, que a gente chama do currículo fragmentado, alienado, etc. Mas eu vou ir muito rápido nessa primeira parte, que é a parte do meu projeto, onde se encaixam essas coisas que eu vou dizer. Então, vamos passando aí, Carlos, esse cronograma aí, pode passar, esse e o próximo. É esse daí que eu vou começar, que foi a ideia desse que ele falou do currículo fragmentado, currículo disciplinar, e que há essa verdadeiro conflito entre as pessoas que querem conservar os currículos disciplinarmente, que tem um pouco de luta por poder, a cátedra, né? A célebre cátedra. Então, isso tem sido, não digo que é empecilho, isso é a evolução das coisas. Então, de repente, a gente ouve pessoas dizerem assim, mas esse negócio aí vai acabar com os conteúdos, vai acabar com a ciência. Recentemente, a gente estava num encontro na Bahia, aliás, na Bahia online, né? A Ludmila estava até comigo. E quando eu apresentei algo sobre interdisciplinaridade, transdisciplinaridade, etc., e teve um professor da física que disse que ele achava que era muito perigoso isso e tal, né? E porque estava acabando com
as especialidades. Não está acabando com as especialidades. As especialidades continuam, é interdisciplinar, é transdisciplinar, a gente conserva. Nós vamos ver isso aqui na apresentação. O primeiro projeto que eu realmente me abri os olhos para essa maneira de ensinar foi em 1992, olha bem, muito tempo atrás, na Escola Britânica, que nós estávamos comemorando os 500 anos da América, com o descobrimento da América. E então havia uma euforia para se fazer festa e tal, e de repente eu pensei, por que não examinar esse conteúdo, esse tema, de uma maneira interdisciplinar? Quer dizer, cada especialidade, cada matéria se encarregava de desenvolver a sua ótica, né? Ficou muito bom, nós fizemos bastante peças de teatro, foi durante os meses de abril, maio, junho, teve a Feira de Julho, depois veio agosto, setembro, e aí em outubro, que era justamente 12 de outubro, foi assim como se fosse a culminância do projeto. E, bom, aí para frente, eu comecei a investir mais nessa prática da interdisciplinaridade através de projetos. Vamos lá, Carlos, o próximo. E para contrapor a essa visão tradicional do currículo, fragmentado, linear, alienado, individualista, não é? Então, vamos passar, por favor. E então veio, como o professor Arimatea falou, o interdisciplinar. E o interdisciplinar, para a minha prática na escola, se revelou muito útil você pensar em tópicos, temas geradores, que é uma noção do Paulo Freire. Quais são os temas geradores? Temas geradores significam aqueles temas que estão do universo temático dos alunos, né? E, então, continuando, por favor. E vem, então, o próximo que fala do transversal, que o professor Arimatea já falou, também já é um passo à frente, um passo adiante nessa evolução do currículo. Continuando, por favor. Bom, os temas transversais, né, que até uma transparência muito parecida com a dele, que perpassam as disciplinas. Bom, e continuando aí, nós chegamos a... Pode passar, Carlos. A uns projetos temáticos, quer dizer, os alunos, os temas a serem desenvolvidos saem do universo temático dos alunos, os temas geradores do Paulo Freire. E isso já dá uma segurança, pelo menos bastante boa, do interesse dos alunos, porque é o universo deles. Pode passar, Carlos. Então, apareceram, ao longo do tempo que eu comecei a fazer projetos, depois das licenciaturas, esses temas todos, que são temas que vêm do interesse. Aí já não é mais escola, já é universidade. Então, você vê que havia, já desde 2009, que eu estava fazendo isso, até 2015, aqui na UFC, que foram esses projetos interdisciplinares. E muita preocupação com o meio ambiente já, né? Então, já tinha alunos da licenciatura, lá do PSI, das exatas, eles já estavam em pesquisas sobre etanol, biodiesel, não é? Essa coisa do lixo industrial, energia, quais eram as energias renováveis, não é? E poluição, aquecimento global, isso já eram os temas desse universo temático desses alunos da licenciatura. Então, quase que naturalmente, como era uma disciplina de didática, eu tinha essa liberdade, eu não tinha, assim, um currículo que dissesse, você tem que dar tal... Não, o que era que eu interpretei didática? Didática é uma disciplina que os alunos aprendam a lidar com esses temas na escola, aprender a ensinar. Então, vamos lá, vamos fazer isso dentro de uma perspectiva de interdisciplinaridade. E aí, nós tivemos projetos maravilhosos aí, pode passar, Carlos, por favor. E agora, aí depois dessa experiência aqui, eu fui para a Inglaterra procurando, esqueci de dizer uma coisa, volta umzinho aí, Carlos, por favor. Esses temas
me deram a sensação de que os alunos estavam procurando algo muito maior do que algo local. Era muito mais cruzando fronteiras. Eu, inclusive, gostei muito da expressão do professor Arimatea, quando ele falou cruzamento clandestino de fronteiras. É muito boa essa expressão, cruzamento clandestino de fronteiras, porque você vê a energia, e a energia é renovável. Então, era um tópico que ia muito além do quê? Da física, né? Ia muito além da química, ia muito além daquelas fronteiras rígidas disciplinares, porque estava se falando já em ecologia, e a ecologia é algo extremamente interdisciplinar. Por exemplo, a outra, água, né? A água, como agora nós estamos com a crise hídrica, o que significa você estudar água só dentro da química, da H2O? Não, você tira a água dos rios, a água dos lagos, a água do corpo, a água da biologia, né? Onde era que era a água do nosso corpo, da biologia. E então você começa a ver que o tema ele se espalha muito, ele cruza realmente essas fronteiras. E clandestinamente, porque as pessoas desse currículo tradicional, eu vi até em pesquisas que eu fiz nas escolas, assim, que às vezes nem percebiam que o tema estava cruzando as fronteiras, já tinha passado as fronteiras, né? Então, aí vem o próximo slide, por favor. Então, em Londres, eu procurei isso sobre essa dimensão global da educação e fui para a SEI um tempo lá. E lá eles estavam fazendo esse tema transdisciplinar, dimensão global, que incluía cidadania, sustentabilidade, toda essa parte de diversidade. A Inglaterra já tem uma população bastante diversa, etnicamente diversa, né? Direitos humanos, interdependência, que significa realmente que cada país hoje depende do outro em vários produtos. A gente vê do exporta e importa. Continuando, por favor. Então, e lá, eu entrevistei 10 professores dessas universidades e eu pus em negrito por que eles foram escolhidos, porque eles são coordenadores de projetos. Essa palavra é chave agora, no que a gente vai falar agora. Coordenadores de projetos, que envolvem não só alunos, professores ingleses de outros países, como também envolvia, no momento, tinha eles contaram para mim, né, que tinha aquela epidemia de ebola na África. Eles enviaram alunos do curso de medicina, do curso de saúde pública para lá, para aprender isso. Então, esse intercâmbio de alunos é uma coisa extremamente sadia, profícua, e que aqui a gente também tinha, mas agora está um pouco, né, raro. Mas aí, então, continuando aqui, então, na Inglaterra, era chamado de, nós ainda falávamos de cidadania global e tal, mas aí eu percebi que lá global queria dizer o global do norte, era o norte global, e o sul global não entrava nessa, que éramos nós. E aí, por isso, continuando, Carlos, e no caso, então, esse norte global era aqueles que estão em azul, né? E até o mapa favorecia este tal de o norte estar em cima, né? Por cima, né? Uma terra redonda, mas ninguém sabe por que o norte ficou em cima no mapa, né? E o sul, que era esse vermelhinho, aí somos nós, é o sul global. E o sul global existe uma diferença de norte global para sul global, no sentido não só econômico, como que eles já pensavam que era até civilizatório também, que eles eram mais civilizados e etc. E às vezes nós também aceitávamos isso. Nós ainda aceitamos em muitos aspectos. Vamos continuando. Então, esse norte global e esse sul global, eram o sul global, os países, né, mais localizados nos trópicos, e em processo de industrialização, que antes tinham sido colônias dos estados do norte, né?
que hoje a gente nem chama mais terceiro mundo, né, mas continua chamando países em desenvolvimento, emergentes, países emergentes, e o norte global são os países que foram colonizadores, que eles, correlacionados com esse mundo ocidental, que tendem a ser mais ricos, menos desiguais e considerados mais democráticos. Mas a gente vê que o norte global não quer dizer um norte geográfico, porque no norte global tem muito país que não é democrático, que é desigual e que não é muito rico. Então, é mais uma coisa metafórica, é mais uma classificação que divide o mundo. Pode continuar, Carlos, por favor. E então, quando chegou nesse ponto, foi que, inclusive com a Ludmila, que foi minha parceira, e é minha parceira até hoje em pesquisa, ela foi para Coimbra, onde ela foi estudar com Sousa Santos, o Belventura Sousa Santos, enquanto que eu estava na Inglaterra também. E quando nós chegamos aqui no Brasil, nós começamos a ver que esse termo global não agradava porque se achava sempre que era uma globalização econômica, que o termo era de uma divisão econômica do mundo. E aí, também, a gente começou a ver que havia muito mais preocupação com o planeta, que nós não tínhamos, pelo menos no tempo que eu estava na universidade e tal, ninguém falava em planeta, né? Mas aí depois começou a se falar, inclusive esses alunos da licenciatura que apresentaram esses projetos, eles já falavam em planeta, já era o planeta que estava em perigo com a poluição, né? Bom, continuando. E então, a cidadania incorporou também a ecologia de saberes, por isso que ela se tornou planetária, porque ela incorporou os saberes das nossas matrizes indígenas e africanas. E então, para ser uma cidadania inclusiva e para se tornar um projeto de currículo, então precisava realmente que ela fosse planetária. Ela precisava envolver as áreas do conhecimento, as diversas áreas do conhecimento, não é, das áreas específicas da biologia, química, física, matemática, e os saberes das matrizes indígenas e africanas, com a ecologia de saberes. Vamos continuar, por favor. Também quem influenciou muito foi o Edgar Morin, com essa obra dele de 2011, quando ele fala da formação da consciência planetária. Ele diz que a gente está cada vez mais planetário, porque a gente vive sob a ameaça nuclear global, a gente já tem essa consciência ecológica planetária, a gente já está pensando no planeta, no sentido de, agora, por exemplo, teve uma data, agora recente, que diz que chegamos a um ponto que ninguém sabe se tem retorno, se tem volta da poluição, não é aquecimento global e tudo. Então, há essa presença enorme nas nossas preocupações, o que é que nós estamos fazendo com o planeta, o que é que nós estamos deixando de legado para as futuras gerações, né? Depois a entrada aí no mundo do terceiro mundo, que somos nós, quer dizer, de repente eles viram que a gente também pensava, a gente tinha também ideias boas, né? Vem a mundialização civilizacional, que na mundialização, na tradução direta do francês, é o que a gente chama de globalização, né? Que a gente está cada vez mais, vamos dizer que a gente troca até palavras, gestos, música, não é? Literatura, nós estamos muito ligados, não é? Com várias outras culturas e outros povos. Não é? Então, a cultural também, o folclore planetário que ele chama por exemplo, as crianças nascem querendo ir para a Disney, né? Então, tem o folclore planetário muito nesse sentido desses ícones, desses símbolos, né, que estão sendo mundializados. Depois, a teleparticipação planetária, significa que nós estamos participando de vários abaixo-assinados e campanhas e estudos e grupos de estudo. Você agora, então, com essa pandemia, abriram-se mais ainda os horizontes para o exterior, porque
Antes custava muito caro você ir a um congresso, agora você participa de um congresso sem sair da sua casa. Então, a gente está realmente participando planetariamente. E o Mohan fala muito sobre o impacto que foi para nós ver no dia que os astronautas mostraram a foto do planeta Terra. Eles olhando a Terra lá solta no espaço. Então, ele disse que isso aí foi muito impactante para nós, que a gente olhava, naquele é o nosso planeta, a nossa casa, né? Bom, continuando, isso aí eu estou andando rápido, porque foi objeto de uma aula também no seminário, para não ficar repetitivo para muitos de vocês. E o transdisciplinar, então, que é, de acordo com a definição de uma professora da Bahia, Bunham, ela diz, é uma percepção da realidade, não é? Então, são saberes organizadores, são temas transdisciplinares. Esses temas, eles articulam, eles estão como que, eu sempre uso essa imagem, eles parecem que pairam sobre as nossas cabeças. É ecologia, é sustentabilidade, é aquecimento global, é Amazônia, estão sempre aí, né, na nossa preocupação. Eles estão além das disciplinas, né? Bom, continuando, por favor. E, então, vamos passar para a figura próxima? Essa. Pois bem. Então, a ideia é formar projetos que a gente use os núcleos das disciplinas e os campos, que são onde os núcleos se interligam com outras disciplinas, com outros núcleos. Então, nós temos um núcleo que é a identidade da disciplina, é o que você diz assim, isso aqui é biologia, isso é química, isso é física, isso é matemática. E o campo é assim, vamos dizer, o contexto onde esses núcleos se comunicam, trocam informação. E o campo, ele é tão forte que ele também influencia o núcleo. Muitas coisas que antes eram imperiosas no núcleo se tornaram secundárias, justamente por causa das necessidades que nós temos no campo. Bom, continuando, eu vou pedir ao Carlos que agora ele abra os outros slides, tá? Por favor. Porque esse daí foi mais uma introdução que eu fiquei um pouco preocupada, que eu ia falar de algo já pressupondo que todos tinham assistido essas aulas no seminário. Bom, essa outra parte aí já é um conceito, não é? Que nós vamos ver agora, que, então, nesse caso aí, que eu tinha pensado em já começar por ele, mas depois eu fiquei achando que nem todos tinham frequentado o seminário LESSE antes, que é o do currículo de transdisciplinaridade, alimentação, cidadania planetária e outros temas transversais. Bom, no caso, agora, essa cidadania planetária, do jeito que está no projeto, que é um tema para ser desenvolvido na universidade, de maneira disciplinar, interdisciplinar e transdisciplinar, incluindo as áreas do conhecimento, incluindo os saberes das nossas matrizes indígenas e africanas. Então, ele é bastante inclusivo. Vamos lá, continua, por favor. Na cidadania planetária, ela, pelo fato dela se achar planetária, não é? Bastante ousada, né? É que a gente inclui isso tudo, as áreas do conhecimento. Não é como eu estou vendo assim, nós estamos fazendo uma diferença entre o global e o planetário, é que o global divide o mundo ao meio, norte global e sul global. E o planetário, não. Nós temos um planeta, então nós incluímos os saberes que vêm das matrizes europeias, não é? Do conhecimento ocidental, do Newton, do Darwin, da Terra lá, da França, da Alemanha e tal. Só que a gente inclui as nossas origens, os nossos saberes, não é? Das nossas matrizes. E aí, então, nós nos sentimos mais representados
nessa junção e nessa combinação de conhecimentos. Bom, continuando, por favor. Vem a ecologia de saberes, justamente essa teoria que nos chama a atenção sobre isso há algum tempo. Boaventura, ele fala disso já desde década de 90, por aí, que ele fala sobre a ecologia de saber, ou antes. Investigação que visa dar visibilidade às experiências culturais, epistemológicas, tornadas invisíveis por uma lógica hegemônica que não só as desqualifica e deslegitima, como as faz ausentes e indignas de serem consideradas razoáveis. Então, existe uma espécie de um desprezo pelo conhecimento indígena, pelo conhecimento das matrizes africanas. E, realmente, nós temos uma perda enorme desses saberes, os indígenas, quanto eles sabem da floresta, dos produtos que curam, dos remédios, da maneira como eles se organizam. Eu acho que a gente tem, na nossa civilização mais ocidental, é muito mais baseada na competição, sabe? No conflito, na coisa de querer ganhar, olha bem, ganhar a parada. Então, eu digo sempre que na nossa civilização ocidental, a gente tem sempre os winners e os losers, que são os winners, os vencedores, e os losers, os perdedores, os fracassados. E esses winners e losers, para poder você ter um winner, você tem vários losers. Você tem pelo menos, se você vai comparar, você tem que comparar pelo menos com 2, para poder dizer que um é fracassado e o outro é vencedor, né? E então, há sempre essa desigualdade de que é fracassado em quê? Quais são as teorias que hoje em dia estão, vamos dizer, que derrubando essa ideia? Por exemplo, das inteligências múltiplas, que nós todos temos essas inteligências, que não é razoável você classificar um grupo de alunos, uma classe de alunos, né, e dizer que tem o aluno A, o aluno do grupo A, do grupo B e do grupo C, e isso é porque eles não têm a mesma competência lógico-matemática, não é? Ou linguística. E, no entanto, as outras inteligências, como a musical, como a corporal sinestésica, como a interpessoal, elas são relegadas a um plano justamente desqualificam essas inteligências, né? E são como se fosse, é indigno, por quê? Porque não dá futuro, essas coisas. Então, essa ecologia de saberes, ela nos ajuda muito nesse projeto de cidadania planetária ser inclusivo, né? Continuando. Bom, então, depois veio aí, que eu já até passei, repetiu isso aí com o slide, pode passar isso aí, o Carlos, que eu já tinha falado. O núcleo campo de saberes, também já vimos no outro, é porque eu tive que fazer uma junção aí, também passamos já, pode passar. Esse também. Aí vem um conceito que, significante flutuante. Vejam só, no momento em que você olha para um tema como cidadania planetária, de acordo com Laclau, que é esse sociólogo argentino que eu conheci na Inglaterra, que, aliás, uma pessoa simpaticíssima, maravilhosa, e que eu tive o grande privilégio de conversar durante 3 visitas que eu fiz a ele, e ainda bem que eu fiz essas 3 visitas, porque ele faleceu 2 meses depois. E ele fala sobre esse significante flutuante, que é que todos esses grandes conceitos, para poder eles terem alguma materialidade, alguma concretude, eles se baseiam em projetos. Então, vou dar um exemplo. Democracia. A palavra democracia, ela é um significante flutuante. Por quê? Ela precisa de projetos, por exemplo, precisa de um legislativo, de um judiciário, de um executivo, precisa que
pessoas que se interessem pelos candidatos, que vão atrás da vida dos candidatos, que votem, não é, num candidato específico. A democracia precisa de igualdade de oportunidades, para as pessoas começar, pelo menos, no inicial, terem isso, a igualdade de oportunidade. Então, nós temos uma série que você começa a ver que são projetos sociais que dão a este significado flutuante, democracia, não é, o seu significado. Então, no caso da cidadania planetária, que essa defesa radical de todas as formas de vida no planeta, inclui os indígenas, os afrodescendentes, etc., juntamente com o conhecimento dos cientistas, é preciso que esse projeto, que esse tema, esse conceito, esse significante, ele tenha projetos que o apoiem e que o sustentem. Então, por que ele é flutuante? Porque ele flutua de um projeto a outro. Ele articula a diferença, os projetos que aparecem para poder, de acordo com os grupos que estão aí, não é, trabalhando nisso, eles aparecem várias propostas que querem chegar a esse denominador comum, que é a cidadania planetária. Eu vou mostrar uns exemplos aqui. Pode passar, Carlos, por favor. No caso aí, pode, anterior, por favor. Esses projetos, esse que estava uma lista dos trabalhos. Esse. Por exemplo, Gabriela, ela fez uma dissertação, em 2017, como professora de ensino fundamental, e o título do trabalho dela foi o uso pedagógico das tecnologias digitais de informação e comunicação na formação do cidadão planetário. Eles eram a educação infantil, e ela usou aquilo, que eram as aulas de informação e tudo, para esses meninos e meninas entenderem o que é que pode ser feito nas tecnologias. Ela estudou uma professora em uma classe, que ela fez a observação participante, e, para exemplificar, né, não vou entrar muito em detalhes da dissertação, mas está todo no repositório da UFC. A professora deu como trabalho para as crianças de 9 anos e tal, investigarem o que era fake news, que era justamente coisa das tecnologias, né? Então, para eles trazerem o que era fake news. E então, das crianças trouxe e falou que que o fake news era o kit gay, né? Não teve um kit gay por aí? Eu sei que, parece que era kit gay, né? Então, então é isso, quer dizer, contextualizando mesmo o que significava tecnologias. Você formar uma criança a partir dessa perspectiva de contextualizar o conhecimento é muito formativo, porque eles crescem já entrando nesse mundo, não é? E não entrando no mundo onde tem um currículo alienado que eles aprendem decorando as coisas, memorizando. A Ana Paula fez também Formação Cidadã Planetária na Escola de Educação Profissional, em eventos de letramento da disciplina de artes. Caterine, ela é coordenadora do curso de Ciência Jurídica da Unifor, Cidadania Planetária como tema transdisciplinar do currículo de formação de bacharel em Direito. E agora tem as duas mestrandas, a Perpétua e a Lara, e então elas estão trabalhando nisso, que é a Perpétua com a história local, né? E a Lara com o tema de educação profissional e a cidadania planetária. Vamos passar adiante. Aí eu vou mostrar agora para vocês o que isso aqui. Isso aqui foi um projeto interdisciplinar, e eu vi que o Edivar está aí no grupo. O Edivar é um dos que fez esse projeto, que, inclusive, eles escreveram um artigo muito bom sobre isso. E o currículo visto do Alto das Dunas, uma proposta intertransdisciplinar de construção de conhecimento a partir da área de proteção ambiental da Sabiaguaba. Então, esse projeto partiu, se você pensar que ele foi um projeto que teve que apelar para várias áreas do conhecimento para poder se concretizar, então a gente vê como ele é transdisciplinar. Continuando, por favor. E tem a ver com a cidadania. Então,
esse aí foi uma figura muito bonita que eles fizeram aí para mostrar a proposta. Continuando, por favor. E aí eles mostram numa figura quais foram os tópicos que eles, para montar esse projeto, não é? As atualidades, direito à informação, formação cidadã, diálogo com a cidade como um contexto extremamente interessante e necessário de ser estudado, né? Migrações, patrimônio, não é? As dunas são um patrimônio, não só ambiental, patrimônio da cidade. Então, eles estavam ameaçando as dunas da Sabiaguaba, vocês lembram, né? Com a construção de um resort e tal, iam destruir as dunas e construir um bocado de hotel, de apartamento e tudo. Então, depois os gêneros textuais, as linguagens, a densidade demográfica, meio ambiente, biomas, olha isso. Quantas áreas do conhecimento estão envolvidas nesse grande projeto sobre a Sabiaguaba? O currículo e a especulação imobiliária. Então, você vê na especulação imobiliária a exclusão social, a política, a degradação do meio ambiente, a parte do meio ambiente, não é? Então, no momento, você olha e vê um tópico que interessa a todos nós, não só de Fortaleza, Ceará, como também isso é uma coisa universal. No momento em que você vê o que está acontecendo no mundo, onde tem várias áreas ambientais ameaçadas, aí você vê como é preciso que as pessoas se deem conta do que está envolvido nisso, nesse estudo, nesse olhar. Vamos continuar, por favor. O outro projeto que eu queria mostrar para vocês é a Educação para a Paz. Também foi, pode passar. Também aqui, que tem o Edu Assaf, tem a Maria José Marques. Então, como foi? O que implica na Educação para a Paz? A Maria José está estudando essa Educação para a Paz como tema dela de doutorado. Então, quais foram vamos dizer, se você olhar isso aqui, saúde pública, corpo, afetividade, inteligências, escola, escuta ativa, poluição atmosférica, não é? Então, você vê o que é realmente um tema o que ele precisa parecer minimamente compreendido em todo o seu escopo, né? Continuando, por favor. Outro projeto foi tecnologias digitais na formação inicial do pedagogo. Pode passar para a próxima figura. Tecnologias aplicadas à formação docente. Aí vem currículo, tecnodocência, ensino híbrido, não é? Aulas síncronas, aulas assíncronas, avaliação, letramento digital, tudo que a gente está fazendo aqui agora, visto de uma maneira interdisciplinar e também integrada, porque a palavra que eu vejo como chave é integração. É essa interdependência de uma área da outra, para poder se ter uma ideia. Inclusive, isso tem muito a ver com a compreensão do mundo, a leitura do mundo, como fala Paulo Freire. No momento em que você examina um tema assim, com essa perspectiva integrada, então você tem uma ideia do mundo que a gente vive. Naquele aspecto, as tecnologias agora estão tão presentes na nossa vida que a gente precisa realmente entender, não é? A extensão da nossa dependência e o que elas estão mexendo com a nossa vida. Então, isso aí é um projeto que foi muito bem aplicado, muito bem desenvolvido, e que nos deu uma ideia também do que é, vamos dizer, um tema atual, mais do que atual. Continuando, por favor. O outro projeto, Documento Curricular Referencial do Ceará na Construção de Cidadania Comunitária. Pode passar. Olha, aí vem educação ambiental, direitos das crianças, educação profissional, tal, e isso aí, ao todo, ao redor desse documento de referência do Ceará. Também um estudo bastante completo que significava as relações de gênero, o ensino religioso, a história, não é?
a educação territorial. Eu achei assim também interessante, inclusive, porque é um documento que está aí para ser seguido, né, na escola, né, esse documento das diretrizes curriculares. Continuando, por favor. Eu acho que é assim. Bom, então, o que é ser planetário? O que é que significa tornar-nos planetários? Nessa perspectiva do currículo, significa que a gente dá ao aluno e, ao mesmo tempo, nós nos educamos nessa perspectiva mais planetária, no sentido de que essa é a nossa casa. E essa casa é que precisa realmente de que a gente se intere não só do que está acontecendo com ela, apesar de nós, né, que nós não estamos, mas também que a gente eduque as crianças e os jovens para que tomem atitudes de preservação desse planeta. E aí, então, eu termino com essa citação do Morin, que eu adoro, né? Que ele fala, um planeta por pátria. Sim, tal é o nosso enraizamento no cosmos. O pequeno planeta, porque esse planeta aí é o nosso, lá pequenininho, lá é a Lua, né? Então, nós temos, é um planeta perdido, é mais que um lugar comum a todos os seres humanos. É a nossa casa, home, Heimat, é a nossa mátria, a nossa pátria, terra-pátria. Inclusive, a palavra mátria, ficou muito bonito isso, porque não é só pátria, é mátria, né? Da maternal, da mãe, né? Puxando brasa para sardinha. Então é isso. Essas são as ideias que eu queria trazer para vocês do significante flutuante, da cidadania planetária, dos projetos que os alunos realmente acabam, assim, não é nem nos surpreendendo, que eu já estou vendo que cada dia que eu aprendo mais, eu vejo assim, não, é assim mesmo, são muito criativos, não é? Então, agora, recentemente, eu estava escrevendo um prefácio para o e-book, que vai sair, né, do e-book, a Nara, Diana Nara, que está organizando e tal, e eu vi no hall dos artigos que vão sair nesse e-book, como essa perspectiva planetária está ali, presente. São tópicos de todos, assim, vocês vão ver. Vai sair, agora está indo para o diagramador, está indo para a editora, quer dizer, daqui a mais ou menos uns dias é que eles vão para lá, porque, na verdade, a gente ainda está esperando aqui para terminar algumas coisinhas. Quer ver? Olha, deixa eu até ver aqui qual é. Vou abrir aqui o capítulo, a introdução. Vocês vão ver. O que tem aqui dos projetos, os temas que vão aparecendo lá, valorização e incorporação de saberes africanos e afro-brasileiros, fundamentado na ecologia de saberes, né? Olhar interessado, encorajador, inclusive nos projetos mediante os usos das tecnologias, que dão espaço para a manifestação dos alunos e suas múltiplas inteligências, valorização e estudo de questões tão caras a nós nordestinos, como o bioma Caatinga, a Iracema de José de Alencar, onde é abordado a questão dos povos indígenas, o uso do método Paulo Freire, adaptado à alfabetização, com o levantamento do universo vocabular das crianças, que é outra coisa que a gente tem que ver, o que é ser cidadão. Quer dizer, você forma um cidadão a partir dele pequenininho, quando ele começa a pensar, quando ele começa a tomar decisões, ele começa a entender o mundo. Então, o Adorno tem um artigo muito bom dele, Educação após Auschwitz, onde ele diz isso. É preciso que as crianças aprendam a ter a consciência crítica, para poder nunca chegar ao que chegaram lá com o nazismo, não é? Porque teve muitos jovens que entraram na juventude nazista porque tinham pouca formação, não é?
tinham, especialmente que ele critica a escola, que a escola era muito fragmentada, esse tipo de escola que a gente ainda resiste por aqui. Depois, a educação para a paz, né, que foi esse também, que da Maria José com as companhias dela. Depois, também, a utilização de um documentário para recurso pedagógico, para promover um diálogo com as crianças, das crianças com a natureza, não é? O ensino criativo em artes, tendo como tema central a relação entre arte, música e experiência, canto coral, onde coralistas são também criadores de novos arranjos musicais, a discussão da relação entre pandemia e desequilíbrio ambiental, não é? Então, o solo como temática, olha que coisa interessante, a partir do solo, o solo que passa por pelos, nós somos só estudos biológicos, geográficos, arte, história, economia, física, química, matemática, linguagens, tudo isso. E ainda temos também um projeto, que é o projeto da Maria Cléria, que é o estudo dos indígenas através do canto coral, da música. Então, a gente vê que está se desenvolvendo uma perspectiva bastante ampla para poder a gente chamar de cidadão planetário, de cidadania planetária, esses estudos assim, bem abertos e bem inclusivos. Bom, eu acho que eu passei da hora, assim? Deu certo, professora Silvia. Tá bom. Muito obrigada por sua fala na tarde de hoje. Por conta do tempo, a gente vai fazer apenas 2 perguntas, tá bom? Uma para a senhora e um para o professor José Arimateia. Mas antes das perguntas, Maria Ivan levantou a mão. Você gostaria de falar, Maria Ivan? Não? No momento, não. Eu vou Tudo bem, então. participando. Obrigada. Obrigada. Professor José Arimateia, vou começar com o senhor, tá bom? O Nunes perguntou: alguns temas transversais dos PCNs tiveram desafios e resistências para inserção nas escolas, como, por exemplo, orientação sexual. Além disso, a BNCC diz que esses temas são facultados às escolas, dependendo da realidade e necessidades de cada região ou local. Portanto, como se poderia articular as atuais 15 temáticas transversais da BNCC, sobretudo a alimentação saudável, que é uma temática urgente de discussão nos dias atuais, assim como as demais? Como poderia ser articulado? Bem, Nunes, é uma pergunta que dá uma tese. Muito complexa, muito difícil a pergunta. Eu vou, assim, fazer uma reflexão muito rápida. De fato, eu acho que a grande dificuldade para o trabalho com os temas transversais está na própria organização escolar e na própria formação docente. Então, é um problema que não se resolve só estabelecendo o PCN ou o BNCC que isso ou aquilo deve entrar. Então, não se resolve os problemas crônicos da nossa escola capitalista, da nossa escola exclusiva, com regulamentações. Assim, é claro que é muito importante que isso venha do plano legal. Tem, por exemplo, só para dar um exemplo, Nunes e a todos, sobre a resistência que se tem. 2018, a Lei 1366 instituiu o tema Educação Alimentar e Nutricional como tema transversal. Essa lei emendou a Lei de Diretrizes e Bases, a Lei 9694 de 96, incluindo esse tema. A Lei 11947 de 2013, que regula a alimentação escolar, o dinheiro direto na escola, transporte escolar, dentre outras, estabeleceu como uma diretriz da alimentação escolar a incorporação dela no currículo escolar como uma temática transversal. Já em 2006, veja o tempo,
A portaria interministerial do Ministério da Saúde, do Ministério da Educação, instituiu a obrigatoriedade até de inclusão já da temática alimentação saudável nos projetos político-pedagógicos das escolas. E o que a gente tem até hoje? Não existe nenhuma referência nos projetos político-pedagógicos sobre essa temática, e sobre a maioria existe apenas para, digamos, dar satisfação que tem lá, porque é bonito falar de diversidade, é bonito falar de orientação sexual, ou está na moda falar, mas se executa? Não se executa, assim, porque a escola está organizada para ser um local de transmissão de conhecimento. Veja bem, é um lugar de instruir, não é um lugar de educar. Então, tem uma diferença muito grande entre as duas coisas. Então, enquanto ela tiver a sua predominância no ensino, ela vai continuar aberta a incorporar a vida dos alunos e preparar para a cidadania. Ou seja, eu acho que a grande dificuldade está aí, Nunes. Não vamos esperar, porque desde 2006 que a sexualidade, que meio ambiente, que o trabalho, que a ética foram incorporadas nos parâmetros curriculares nacionais. O que se fez até agora? Nada. Nós continuamos com o ensino fragmentado. Então, a gente tem dificuldades estruturais do nosso modelo de organização escolar, dificuldades relacionadas à formação docente e à própria organização do currículo em ação na escola. Porque, veja bem, vem BNCC como uma proposta de desenvolver essa e aquela competência por exemplo, de exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos, a cooperação. Aí eu pergunto, se numa escola pública é difícil isso acontecer, como vai acontecer nas nossas escolas particulares, que são treinadoras de alunos, que já tem criança com 5, 6, 7 anos, numa classe especial, num cercadinho, isolado dos outros, sendo treinado desde a infância até a idade mais adulta a ser o melhor, ao individualismo, à competição. Ele tem que ser o melhor da classe, ou seja, ele tem que derrubar todos os outros. Ele tem que entrar na UFC, porque quem estuda em escola particular não vai para a universidade particular, ou seja, para conquistar as melhores vagas e outras instituições de renome do país. Ou seja, o nosso modelo escolar está organizado dessa forma. Ou seja, se discute a transversalidade, mas é ainda como uma possibilidade. Está muito difícil de se realizar por essa estrutura dele socioeconômico contribui para derrubar esse modelo socioeconômico. Também não estou aqui defendendo revolução, de maneira nenhuma. Silvio, vem enquanto a gente conversa essas coisas, né, Silvio? Não, revolução, para quê? O que tem? Que parâmetros se tem? Ou seja, de democratizar, de formar cidadãos que possam se preocupar com a injustiça, que possam se preocupar com os outros, que sejam menos empáticos. Ou seja, simpatia é uma palavra até nova, que há pouco tempo não fazia parte do nosso vocabulário, que foi utilizado muito durante a pandemia e que depois, assim, muita gente acreditava, acho que até eu também, que as pessoas iam sair mais empáticas durante desse período, mas a gente viu que não. Mais de 500 mil pessoas, já caminhando por 600 mil pessoas, e, assim, para a maioria da população, continua tudo do mesmo jeito. Então, são esse tipo de dificuldade que se tem, se fala como uma possibilidade. Obrigada, professor José Arimata. Agora temos uma pergunta para a professora Silvia. A Elaine, professora, perguntou: o desenvolvimento das tecnologias digitais de informação e comunicação contribuiu na aproximação dos povos em todos os seus aspectos?
Como eles atrapalham essa perspectiva? Peraí, eu não ouvi a pergunta toda. Tá no chat? Como é? Eu faço de novo, professora. Sim. O desenvolvimento das tecnologias digitais de informação e comunicação contribuiu na aproximação dos povos, em todos os seus aspectos, admitindo uma cidadania planetária. Como sensibilizar os professores para trabalhar sob essa perspectiva? Olha, a formação, até estava aparecendo aí, eu estava lendo agora as coisas no chat, e então tem gente falando, tem uns que dizem assim, tem muito fragmentado, tem muita resistência, é verdade, muita resistência, muita gente que acha que é aquele modelo antigo, se quebrar aquilo ali, que não tem nada no meio, mas, no entanto, o ensino fragmentado, o conhecimento fragmentado, ele serve a um projeto de poder, de dominação. Isso é o que... Isso as pessoas eu não sei como é que ainda não se deram conta, esses que defendem tanto as suas caixinhas científicas, como não entenderam que quanto mais fragmentado, menos você entende o mundo e menos você sabe reivindicar a sua posição no mundo. Então, as tecnologias, Elaine, eu acho que elas são, nesse momento, tão fundamentais, e também, no caso dessa abertura para o mundo, é que nós começamos aquilo, até que falei no comecinho, que foi, a gente começou a se dar conta de que nós aqui temos pessoas que estão sofrendo a mesma coisa do outro lado do mundo. Então, isso nos aproxima. Você não acha? Não é? Isso nos aproxima porque nós temos problemas ambientais, nós temos problemas de desigualdade social. Então, quando você vê pessoas falando, por exemplo, da disseminação do vírus, não porque tem que ter isolamento, e você olha para uma daquelas casas lá da beira do Rio Amazonas, em cima de palafitas, as pessoas transitando numas tábuas pequenininhas, morando em umas casinhas desse tamanho. Está falando de quê? Isolamento? Não é? Então, tem coisas que você se dá conta porque você está vendo isso. E aí, começa a despertar. E também porque nós estamos aqui como professores, formadores de professores. Então, a ideia é que cada vez mais se propague essa consciência do planeta. E nós pertencemos a isso aqui, a esse planeta, e é nossa responsabilidade mantê-lo não só ecologicamente sustentável, como também culturalmente respeitável, né? Para poder se respeitar as outras culturas. Também é que nós nos portemos com solidariedade com as outras pessoas. Então, tem alguns princípios que a gente vai vendo que na cidadania, eles são que sustentam o conceito de cidadania. É ser solidário, é ser informado, não só da sua posição, como também da posição do outro, não é? É você ter um grupo de alunos, um grupo de amigos, onde você possa discutir essas questões. Então, o nosso locus de atuação, que é a universidade, é um locus privilegiado. A gente tem não só um ambiente propício para a gente discutir ideias com liberdade e tudo, como também nós estamos aqui para isso. Esse aqui é o nosso, vamos dizer, o nosso métier, esse aqui é o nosso ofício na universidade. A gente tem a obrigação de discutir essas ideias e fazer com que os nossos alunos aprendam também esse tipo de visão do mundo, visão do planeta. Eu sou muito entusiasta dessa ideia, porque até agora, bom, eu venho de uma escola super fragmentada e alienada, não é? Porque além de ser uma escola bem tradicional, ainda era de freira, então sexualidade era palavrão. Então você tem uma oportunidade nesse ambiente nosso de discutir
e de propor. Esse é o território livre para a gente propor coisas novas, e é nossa obrigação. Bom, eu estou vendo aqui a Elane está com a mão e a Maria José. Professora, é porque eu acho assim, que seja necessário a gente levar isso para a educação básica, né? Exato. É isso, viu? É isso. É isso, professor, eu digo, nós somos formadores de professores. Esses professores é que levam essas ideias para lá e olham para o seu aluno com respeito, respeito que são cidadãos, né? Então, que tem direito a todos esses princípios que a gente está falando aqui, para todos esses elementos, para eles terem uma vida digna. Essa é que é a ideia, ter uma vida digna. Precisa de alimentação básica, de qualidade, né? Precisa de uma casa que tenha saneamento básico, que não tenha esgoto a céu aberto, né? Eu lembro de um aluno lá no curso noturno lá do PSI, que ele falou, professora, a gente está falando aqui de ética, de cidadania e tudo, mas eu estou com um riacho podre que está passando atrás da minha casa, que é um cheiro horroroso. É um contraste horrível, né? Parece assim que ele está falando do sexo dos anjos, que não vai acontecer nunca. E ele vai para casa e ele vê. O outro disse, eu vou para casa e meu pai fica me esperando na esquina, por medo que eu seja assassinado por um bandido. Então, essas coisas assim que a gente vê, que nós temos que ir formando a mentalidade, porque não tem ninguém que vai libertar essas pessoas. Cada um tem que aprender o seu lugar na sociedade, o seu lugar nesse planeta. Esse aqui eu falo isso bastante entusiasmada, mas vamos ver. A Mazé está com a mão levantada ali. Hein, Mazé? Está dizendo. Eu quero só agradecer imensamente, né, a professora Arimatea, a professora Silvia. Essa é uma discussão que a gente poderia falar muito, né? Afinal de contas, currículo é isso que fomenta muita coisa, muitas ideias, muitas questões, mas infelizmente a gente tem aí um prazo, um horário que a gente tem que cumprir, porque nós temos as nossas tradutoras e quando dá 16 horas elas precisam sair. Mas, assim, foi extremamente produtivo e maravilhoso. Estou, assim, muito feliz, muito contente mesmo. E, com certeza, todos os nossos estudantes aqui presentes estão muito felizes com essa discussão. E essas discussões todas que a professora Silva falou, que o professor Arimatea falou, estarão estendidas aí, gente, no nosso quarto em LES. Então, vamos discutir muito mais sobre isso no quarto em LES. Acho que a Sara pode falar um pouco. E, assim, para mim, foi maravilhoso, eu quero agradecer demais, né? Foi especial, são todos de parabéns, e foi uma tarde, assim, excepcional. Pena que o tempo é bem reduzido, e aí a gente precisa encerrar. Mas eu passo a palavra aí para a Gabriela, e para ela pedir as considerações dos nossos convidados. Só um recadinho que eu tenho que dar aqui, eu mandei aí o resumo do projeto de pós-doc da Ana Cléria sobre a música indígena e tudo. Esse aí vai aparecer já no quarto LS, viu? Já alguns resultados desse projeto já vai aparecer lá e vocês nos aguardem que o negócio está pegando fogo. Tá, joia? Obrigada, viu? Muito obrigada pela atenção, pela oportunidade aqui. Nós que agradecemos, professora. Já podemos estar caminhando para as considerações finais da sua fala e do professor Ari, tá bom? Pode começar pela senhora e o professor Ari finaliza, e no final eu dou só os informes, tá bom? Eu acho que eu já passei bastante do tempo das minhas considerações finais, então o que eu falei aqui considero como final, porque realmente, se me deixar, eu vou embora e falo mais, mas não vou parar por aqui. Vou passar a palavra para o Arimatea, porque ele é muito educado, e ele incapaz de me interromper, embora eu esteja entrando no tempo dele. Viu, Ari? É sua vez. Desculpe. Muito obrigado, Silvia. Eu agradeço essa possibilidade, a coordenação da LES, a organização, esse evento tão bem organizado, conduzido, a Gabriela, o Carlos e as tradutoras que estiveram presentes, a presença de todos vocês, e, de fato, é um momento singular
para se discutir questões que, como docente da Faculdade de Educação, sinto falta, que é a discussão sobre o conhecimento, sobre o currículo, sobre as nossas escolas. Assim, não é porque estamos na pandemia, mas a Faculdade de Educação carece sempre dessas discussões. Muitas vezes falamos muito distante da realidade, se teoriza sobre uma realidade que pouco se conhece. Então, esse momento é muito importante, principalmente eu gostaria de deixar o recado para os nossos alunos do mestrado e do doutorado, que esse momento é muito importante, principalmente para aqueles que não são pedagogos, e até mesmo aqueles que não são licenciados. Então, a discussão sobre currículo ela é muito importante para qualquer pessoa, qualquer profissional de qualquer área, e mais especificamente é uma área que deve ser do conhecimento daqueles que lidam com o conhecimento, os professores e quem trabalha em escola ou outros ambientes que acontece a prática educativa. Então, muito obrigado. Espero que em breve se possa estar mais presente, que deixo a mensagem de esperança, de saúde para todos vocês, que todos estejam vacinados completamente em breve, a pandemia controlada, e que a Faculdade de Educação possa voltar a ter aquela efervescência que tem. É bastante triste quando a gente vai lá, quando se vê tudo fechado. Então, deixar a mensagem de bem-estar para vocês, e que a gente possa, assim, já estão terminando o primeiro semestre e sem ir à Faculdade de Educação, não é? Então, nós temos alunos da graduação que estão entrando no terceiro semestre sem ir à Faculdade de Educação, ou foram só durante um mês. Então, isso nos afeta também. Então, de qualquer forma, muito obrigado, e a gente espera em breve outra oportunidade de se discutir essas questões que foram postas aqui hoje. Muito obrigado, boa tarde. Nós que agradecemos, professor Arimateia, professora Silvia, muito obrigada mesmo. O nosso 5º Seminário LES 2021.1 está chegando ao fim. Em nome da LES, gostaria mais uma vez de agradecer a participação da professora Silvia Elizabeth e do professor José Arimateia por sua disponibilidade e atenção, partilhando os conhecimentos e experiências na tarde de hoje, enriquecendo sempre o nosso seminário. Gostaria também de agradecer a todos que participaram desse webinário aí de casa. Gostaríamos de lembrá-los de curtir o canal da LES no YouTube, que é les/ppge/FACED-UFC, no Instagram, que é les_UFC, e no Facebook, que é les. Nos encontraremos no dia 18 de agosto com a palestra Narrativas Docentes, a construção da profissão de quem gosta de ensinar. A palestra será ministrada pelo professor Dr. Francisco Ari de Andrade, e vocês não podem perder. Tenham todos um ótimo final de tarde e uma boa semana. Tchau, tchau.